Muito obrigada, governador. Bom, vamos trazer aqui alguns pontos bem importantes sobre a metodologia do Plano São Paulo. Primeiro, na própria página aqui do Plano São Paulo, no site do governo federal, quando nós apresentamos o Plano São Paulo, nós relembramos que existem 5 indicadores que compõem a avaliação do plano. De um lado, nós estamos sempre acompanhando a capacidade do sistema de saúde para garantir que todos e todas sejam atendidos. De outro, a evolução da pandemia. Nós avaliamos taxa de ocupação de leitos, quantidade de leitos disponíveis a cada 100 mil habitantes. Também avaliamos casos, internações e óbitos. Tivemos um ajuste importante no Plano São Paulo há alguns meses atrás, onde também passamos a olhar não somente a variação percentual de casos, internações e óbitos, mas também o número absoluto a cada 100 mil habitantes. É um indicador muito recomendado por especialistas que nós colocamos ali metas para verificarmos o avanço e a redução da pandemia. Então, esses indicadores são utilizados com total transparência, acompanhados com vocês aqui. E existe um ponto importante nos indicadores, que é esse acompanhamento a cada 14 dias. Então, variações de um dia para o outro, elas criam uma instabilidade no sistema e por isso que essa variação de acesso à informação da última semana do site do governo federal nos trouxe um desafio para ter uma análise completamente precisa da pandemia. Na próxima página, nós trazemos os dados que o secretário Jean trouxe. Esses dados são precisos. E eu queria lembrar que são dados do governo estadual, do Censo Covid, que foi criado para acompanhamento da pandemia, com um trabalho exemplar aqui da doutora Rejane, com membros da Secretaria de Saúde, médicos dedicados também do sistema Proasa, que viabilizaram essa informação. Porque essa informação não depende desse link federal, então, com isso, nós estamos acompanhando a pandemia no que diz respeito a internações. E o que nós verificamos, esse slide o secretário Jean já apresentou, eu só queria destacar um ponto aqui com a avaliação pelo ângulo do Plano São Paulo. Nas últimas semanas, desde a semana 42, ali no meados de outubro, nós estamos verificando internações, abaixo de 30 internações a cada 100 mil habitantes. O patamar, para termos estabilidade na fase verde, é de 40 internações a cada 100 mil habitantes. Lembrando que no pico da pandemia, os nossos números eram acima de 50 internações a cada 100 mil habitantes, aí nessas médias de 14 dias, chegando em alguns lugares a 60, 70 internações a cada 100 mil habitantes. Então, estamos numa fase controlada, mas estamos sendo extremamente cautelosos, porque registramos sim, nessa última semana, com dados que fechamos no fim de semana, esse aumento de internações de 18% na última semana, que apesar de não mudar a avaliação do Plano São Paulo, se tivéssemos classificação hoje, estaríamos colocando quase 90% da população na fase verde. Então, por essa variação, estamos aguardando aqui mais 2 semanas e, além dessa variação, nós temos um desafio adicional, que aí sim são os dados que nós dependemos do governo federal. Na próxima página, concretamente, esses são os dados que nós temos aqui para a capacidade hospitalar, para a evolução da pandemia no estado de São Paulo e em cada região. Os dados que estão em verde ali em cima, ocupação e leitos, nós temos total clareza e estabilidade dos números com acompanhamento direto que é feito pelo Estado. Os dados de internações que estão em amarelo são os que eu mencionei agora. Nós estamos monitorando esses dados diariamente através dos bancos de dados do governo estadual, mas por causa dessa variação da última semana, nós acreditamos ser melhor, sermos mais cautelosos para fazer a atualização daqui a 2 semanas. Mas o último ponto que nos restringe, de fato, a termos daqui a 2 semanas, é que os dados de casos e de óbitos somente se estabilizarão, de acordo com o pronunciamento do governo federal, hoje. Então, se contarmos de hoje até a próxima atualização para que façamos de uma forma segura, nós precisamos de 14 dias e, por isso, a recomendação de realizarmos a próxima atualização no dia 30 de novembro. Lembrando que é uma decisão cautelosa, mas que a variação de internações fica como sinal de alerta para todos nós, para reforçarmos os protocolos de controle, higiene, distanciamento
e isolamento social para os grupos de risco. Para finalizar, governador, eu queria passar a palavra para o Dr. Medina, que vai falar um pouco sobre a questão de como os nossos dados se comparam com o resto do mundo, porque às vezes a gente vê como estamos comparando aqui e algumas conclusões precipitadas de onde estamos versus o resto do mundo também confundem um pouco a população. Eu volto a dizer, o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Vamos voltar aqui, sim, se for necessário, endurecer as medidas e levar alguma região para o vermelho, independente de aguardarmos a reclassificação. E esses 14 dias são o mínimo necessário, sabendo que, a partir de hoje, estamos contando com a confirmação do governo federal, que garantiu que os dados estariam estabilizados a partir de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Vamos, então, ao José Osmar Medina, nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Obrigado, governador. Obrigado, Patrícia. Aqui nós fazemos uma comparação, mostrando a nossa preocupação com o que está acontecendo nos outros países e o que pode vir a acontecer também no nosso país. Uma comparação de novos casos por dia, por 100 mil habitantes, que está no eixo vertical, em função dos meses onde ele aconteceu, que está no eixo horizontal. Então, no primeiro, nós observamos dados do estado de São Paulo, que mostra uma subida, depois alcançou um platô, e uma redução, depois de alcançar o platô no mês de julho, de 40% no número de novos casos por dia. Quando nós comparamos esse mesmo achado com as outras regiões que têm de perfil demográfico distinto, que estão submetidos a uma redução da temperatura, nós observamos que é o comportamento mais ou menos semelhante nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Canadá e na Suécia, com aumento de casos constituindo um segundo pico. E a dimensão desse segundo pico, ele varia de país para país, em função do perfil demográfico do país e também do comportamento do país. Então, nos Estados Unidos, depois de um primeiro platô, dobrou o número de casos de março, no primeiro platô que foi estabelecido no mês de março, em julho ele multiplicou por 2, e agora, um pouco em função da redução da temperatura do outono, que vem no outono e inverno, ele multiplicou por 2. Na semana passada, teve 140 mil casos por dia, mais de 140 mil casos por dia nos Estados Unidos, mais de 1.000 óbitos por dia. E nos Estados Unidos, 1 em cada 400 americanos se testaram positivo durante a semana passada. Então, nesse segundo pico, ele está relacionado à temperatura e também está relacionado a esses conflitos relacionados à eleição americana, que um grupo é bem aderente às recomendações, como o uso de máscara, distanciamento social, e o outro não. Na Europa também aconteceu a mesma coisa, nós tivemos um pico que foi muito menor do que esse pico atual, tomaram uma série de medidas, vários países fizeram lockdown no primeiro pico, houve uma redução importante do número de casos, mas ficou uma base grande de casos, e a hora que flexibilizou os cuidados e a temperatura caiu, multiplicou por 10 o número de novos casos diários na Europa. Na Rússia, o número de novos casos multiplicou por 2, e no Canadá, que está na mesma região dos Estados Unidos, ele multiplicou por 2,5 vezes o número de casos entre um pico e o outro. Lembrando que existe uma diferença muito grande entre a densidade demográfica no Canadá e nos Estados Unidos, e também a adesão do canadense aos cuidados e recomendações do uso de máscara e isolamento social é muito maior do que nos Estados Unidos. E na Suécia, que é bastante curioso, né, a pandemia tem uma série de mistérios, uma série de situações inesperadas. A Suécia ela não colocou restrições quando aconteceu a primeira onda. A primeira onda na Suécia foi semelhante àquilo que aconteceu nos outros países da Europa, até um pouco mais intensa. E agora, na Suécia, tem 50 novos casos por 100 mil habitantes por dia, o que comparando com as outras regiões que eu mostrei aqui, o maior índice. Então, nós estamos chamando bastante atenção para essa situação, que no estado de São Paulo, graças ao Plano São Paulo, o número de casos está decrescendo, ou decresceu e tem um platô agora. Nós temos que tomar muito, muito cuidado, entender que aqui nós não temos essa variável ou esse fator inverno como uma causa de aumento, aumento dos indicadores da pandemia, mas nós temos que tomar muito cuidado porque as pessoas estão flexibilizando muito. O movimento de pessoas na rua, o movimento de pessoas sem máscara, até o movimento relacionado à campanha eleitoral, ela pode trazer algum prejuízo e ter uma estabilidade ou então um aumento no número de casos no estado de São Paulo. Então, nós estamos analisando e ligado no que está acontecendo no mundo,
que está acontecendo no estado de São Paulo e também o que está acontecendo no Brasil, que é semelhante ao que está acontecendo no estado de São Paulo e em alguns estados até com uma intensidade maior.